Bom, a gente está aqui com o César, da Cortes Monteiro Arquitetura. E a gente veio com o Alex também. Ele veio, né? Papagaio de pirata, sabe como é que é? A gente veio fazer uma visita aqui numa obra que o César está acompanhando, o projeto dele, e ele tem acompanhado a execução. Tá rolando aqui uma estrutura metálica, várias coisas bem bacanas, é uma obra de reforma. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como é que é esses bastidores, como é que foi a relação dele com essa obra. Muito legal, César. Prazer estar aqui com você. Obrigado aí pelo convite. Nós agradecemos o apoio dessa oportunidade de demonstrar o nosso sistema construtivo, o nosso trabalho e poder auxiliar a classe de arquitetos e engenheiros para um melhor produto para o nosso cliente e para nós como profissionais também. E é isso aí, só para dizer que eu não falei nada, vamos lá. Vamos lá. O cliente, ele vai residir a casa só daqui a 10 anos. Vai embora do Brasil, passar 10 anos fora, depois ele vai retornar. Então todas as soluções que foram adotadas foram direcionadas de modo a ver quais soluções não eram pertinentes e quais soluções eram pertinentes. Então ele queria manter a arquitetura original da casa, uma arquitetura estilo colonial brasileira, num terreno de 5.000 metros, numa implantação leste-oeste, norte-sul. Então já é favorável para essa questão bioclimática, para o bioclimatismo, ventilação cruzada, iluminação, a implantação da casa. E o cliente ele gostaria de abrir grandes planos para poder aproveitar a vista que é sensacional. Nós pensamos em propor a ele proporcionar a vista, que é interessante, só que como essa face aqui é oeste, vamos fazer uma estrutura anexa, fazendo um hall de entrada da casa, porque não tinha um hall, já entrava diretamente na sala. E como aqui é face oeste, o que nós pensamos? Colocar essa estrutura anexa para fazer um controle de incidência lumínica. E inicialmente seria uma estrutura de madeira, mas como a madeira, com o nosso regime de umidade, chuvas, dá muita manutenção, e como o cliente não vai residir agora na casa, junto com a equipe de engenharia, nós pensamos em mudar, alterar para metálica. A casa apresentava muita patologia. Então, assim, nós fizemos um as-built completo da arquitetura, da estrutura, elétrica, hidráulica. E aí, o que eu passei para o cliente? Falei assim, o interessante é fazermos um retrofit mesmo. Então, por exemplo, nós rasgamos a casa inteira porque isso aqui é uma cortina de contenção. O pavimento inferior ele começa dessa parede para lá. Então, nós recortamos a casa toda para poder refazer a impermeabilização, que não estava feita, estava dando patologia embaixo. Entendi. Enfim. Foi a chance, né, César, de corrigir isso aí. Isso. As paredes já estavam com aqueles estourados já, a umidade, ela estava subindo, estava estourando a alvenaria. Estava estourando a alvenaria. Eles maquiaram, os ex-proprietários fizeram uma maquiagem, eles fizeram uma reforma, pintaram, mas eu consegui constatar dentro do processo de as-built que a casa estava... Um problema estrutural, né? Uma coisa que era além da maquiagem. Fala um pouquinho da equipe, como é que foi a contratação da equipe, o seu papel dentro do processo construtivo. O escritório de arquitetura fez um trabalho de planejamento, consultoria, projeto e acompanhamento de obra. Então, assim, todos os recursos materiais, humanos, documentais de projeto, o escritório de arquitetura fez. Então, foi licitado com 3 construtoras para poder fazer num regime de acompanhamento, gestão da obra. A equipe contratada trabalha nesse sistema. E eu, né, o nosso escritório, faz o acompanhamento e o controle. Você está aqui todo dia na obra? Todo dia não, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana nós passamos na obra. É um acompanhamento mesmo. Um acompanhamento mesmo. Legal. E tem um responsável que fica todos os dias ou você é o responsável técnico pela obra? Não, o responsável técnico pela obra é o engenheiro da construtora, que ele todo dia está em obra. Mas o nosso diálogo ele é 3, 4 vezes por semana, falando, perguntando, eles tiram dúvidas. Então é um diálogo muito horizontal. Eles têm bastante essa coisa do respeito em relação ao projeto, como é que você sente isso? Sim, tem sim. Porém, o nível de detalhe, o nível de apuro técnico com o projeto por parte do nosso escritório foi fundamental. Foi tudo previsto, locação de pilares, tudo, parte hidráulica, elétrica, foi tudo. A compatibilização, então, foi uma fase fundamental dentro desse processo, para você ter essa qualidade que vocês estão tendo hoje. Sim, com certeza. Dentro desse processo de retrofit, foi compatibilizado automação elétrica, hidrossanitário, aquecimento solar, energia fotovoltaica, tudo foi compatibilizado pelo escritório de arquitetura. E nós estamos acompanhando. E qualquer dúvida que a construtora tem em relação
Porque imprevistos acontecem, como uma reforma grande, então tem coisas que você... reforma, né, César? Reforma é reforma, né? Justamente. Acontece essas questões que você não vê, né? Depois você começa a tirar paredes e passar a tubulação que você vai ver na alma, né, do negócio. Justamente. Mas em relação ao desenvolvimento, o que eu ia perguntar? Agora eu esqueci. Como é que eu vou saber, meu? Não, mas eu ia fazer... Como é que foi isso aqui? É um processo, é empreita global, foi feito um custo geral e o cliente tem feito desembolsos ao longo desse processo, ou é um processo um pouco mais flexível? Como é que é isso aqui? Com todo o projeto compatibilizado, todos os projetos complementares feitos, porque a obra só começou depois de tudo pronto, da parte de projeto. Então, foi estimativo, o orçamento ele foi estimativo. Em cima do orçamento estimativo, a construtora precificou o serviço e precificou o custo da obra total. E os desembolsos são feitos pelo cliente, que a construtora faz as cotações, 3 cotações. E o cliente que faz o pagamento. O pagamento, isso. Então não passa era pela isso mão. Que eu queria entender. Na verdade, foi feita uma estimativa, vocês usam isso como uma base, né? Um norte, no qual você vai, mas o cliente tem feito esses pagamentos ao longo do processo. Não é a construtora que falou, ó, vai custar X e aí me paga que eu vou pagar todos. Não foi assim que aconteceu, então. Não foi Legal. assim. Tem muito colega nosso que fala assim, pô, Alex, mas como é que vocês lidam com essa coisa da ansiedade do cliente? Eu falei, pô, cara, você tenta incluir o cliente dentro do processo. Não, mas você tá louco? Eu falei, não, cara, isso joga isso a seu favor, né? E mensalmente tem reuniões de prestação de contas e entrega de etapas de serviço. Então, existe um cronograma físico-financeiro e é explicado ao cliente, olha, nós fizemos tais etapas, os custos foram esses, planilhas são apresentadas, os gráficos, então é o bem fechamento alinhado. mensal de tudo que ocorreu naquele mês. Justamente. Né? Dica pedrada aí, ó. Pá. Põe na obra aí, vai fazendo esses relatórios, né? Deixa o cliente a par do que está acontecendo, faça esses relatórios. Isso é legal até para documentar, né, César? Sim, com certeza. Registrar e guarnecer ambas as partes. O cliente, a construtora e o escritório de arquitetura que não executa obras, como ainda é o nosso caso ainda. Em relação à estrutura metálica, quais foram os desafios? Você já tinha lidado com estrutura metálica em alguma obra? Já tinha detalhado uma estrutura metálica? Como é que foi essa relação aí? A priori eu detalhei uma estrutura em madeira. Foram algumas adaptações. A grande vantagem da estrutura metálica é que ela é facilmente moldável em qualquer forma de arquitetura. Então, as adaptações elas foram mais nas amarrações, nos encontros das peças estruturais. E eu já trabalhei, sim, a minha facilidade com isso foi porque eu trabalhei na execução de uma refusora de alumínio. Dentro daquele processo eu compatibilizava projetos de arquitetura, mecânico, elétrico. Então, para mim foi tranquilo essa compatibilização. Se a gente olhar a estrutura metálica em si, os encontros são muito simples, né? Eles vêm com a solda, faz o encontro dos perfis, é uma coisa assim, bem tranquila. Madeira é complicado, né? Madeira não é qualquer um que faz, não. Tem mais metálica do que aqui ou é só aqui? São 3 estruturas metálicas. Aqui vai ser feito um sótão aqui em cima, que eu acho que eles ainda não começaram, não sei. E embaixo, o deck da piscina ele é todo metálico. Eles estão fazendo agora, a gente pode conferir lá. Legal, vamos lá então. Vamos. Lá. Como é que tá? Nós tivemos um problema, entre aspas, que o talude aqui, o desnível, ele é acentuado. Então, de modo a não impactar muito o terreno, foi feita a caixa da piscina e um deck suspenso. Então nós vamos poder conferir por lá. A gente pode descer por aqui ou aqui por cima dá para ver. Ponto importante que dá para analisar, questão de segurança, né? Que aqui a gente tem um desnível muito grande, parece bobagem, mas eu já tive a infelicidade de perder um colega, né? Caiu. De segurança e de cuidado com a obra, né? Na entrada tinha a plaquinha de para usar capacete. Uso obrigatório de bota, né? Isso é uma coisa que faz toda a diferença. E é um conceito que a gente trouxe para dentro das pequenas obras também, porque geralmente obras desse porte para cima é raro ver em casa, né? Residencial ainda é uma coisa rara de se ver, infelizmente. Mas em reforma de apartamento menos ainda. Você vê, a maioria dos funcionários estão usando. O cara passa pela placa toda hora e fala, putz. Aí ele olha pro pé e tá de chinelo, né? Então essa casa ela tem um problema de acessibilidade. Então na entrada da casa foi feito um sistema de rampa dentro da norma 90/50, lógico que adaptada a uma situação residencial. Então as portas não tem nenhuma porta na casa menor que 90.
a circulação vertical não daria para ter escadas, então nós fizemos uma caixa de elevador, vencendo os 3 níveis. Então um cadeirante ou pessoas com limitação de movimento podem se deslocar dentro da casa tranquilamente. Mesmo que seja uma casa feita num terreno tão em declive, né? Justamente. E a área de lazer também foi feita para proporcionar isso, porque não tinha uma área de lazer muito bem estabelecida, então nós fizemos um deck. Esse deck ele está em nível com a área gourmet, com a circulação, está tudo acessível, então fica bem fácil. Vamos por aqui? O layout da casa sofreu pequenas modificações, não foram grandes alterações. Toda a demolição teve uma destinação, então esquadrias, portas, ferragens, tudo foi direcionado a reuso. Os resíduos da construção aqui basicamente é entulho de alvenarias que foram demolidas. Entendi. Aí você usou ela para fazer algum reaterro, alguma coisa assim? Isso. Legal. Então aqui vocês podem ver, o talude ele é bem acentuado. Então para não fazer uma parede de contenção aqui, e até no sentido estético, nós aproveitamos para fazer uma estrutura metálica que configura o deck. Então o espaço gourmet ele acontece aqui, vai até aquela parede lá, vai ser coberto com uma estrutura em madeira em cima. No caso, a estrutura aqui é concreto armado, com uma cobertura em estrutura em madeira, OSB e telha shingle, para poder reforçar a característica da casa. Então, manter o diálogo, né, César? Justamente, porque para reforçar a arquitetura original, mas dando um caráter mais contemporâneo para a arquitetura também. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos pegar a soldagem em tempo real aqui, ó. Aí, ó, o pessoal colocando a viga perfil I em tempo real. Isso tem muita resistência, né, meu amigo? Isso aí vence bons vãos. Sim. Porque isso aqui tudo inicialmente era estrutura em madeira. Nós analisamos a questão mesmo de manutenção. Será que compensaria manter a estrutura em madeira de um período que o cliente, quando retornando para habitar a casa, ele já vai estar precisando de manutenção, se brincar, né? Justamente. E aqui é para facilitar mesmo a manutenção, para que a casa tenha perenidade de uso, uma utilização a longo prazo. Legal. Aqui a piscina, né? Uma coisa que é importante frisar, que eu vejo que muitos arquitetos têm dificuldade, é do diálogo com as equipes de engenharia. Porque como o arquiteto é quem tem a visão global da obra, do que está sendo feito, nós conseguimos criar uma facilidade de comunicação. Acho que se realmente não tiver essa comunicação, não tiver essa sintonia, né, entre as equipes, acaba que o nosso trabalho como arquiteto é prejudicado, o do engenheiro também, se ele não tiver um amparo nosso ali do que é importante no projeto, às vezes o cliente fica insatisfeito no final com o serviço dele. Sim. Como executor, então, poxa, bagunça o cenário todo, né? O desempenho é maior, a lucratividade é maior, sustentabilidade humana de todos os envolvidos ele é maior. Retrabalho? Bem menor, pouquíssimo. Retrabalho, algumas modificações que foram a encargo do próprio escritório, porque dentro do processo nós fomos visualizando que algumas modificações do projeto seriam interessantes. Logicamente, conversando com o cliente, passando para o cliente, e é importante esse apuro de contrato para você determinar o que pode ser feito e o que não pode ser feito, porque todas as alterações foram feitas depois do andamento da obra, projeto entregue, mas em contraponto nós propusemos essas modificações. Ele gostou e só beneficiou. Muito bom, muito bom. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí pra gente se esse conteúdo foi relevante para você. Se inscreva no nosso canal e a gente vai deixar aí o contato do César para você acompanhar um pouco mais o trabalho dele. É um trabalho muito sério. A gente estava conversando agora há pouco que mais e mais profissionais se inspirem nessa correlação entre engenharias, arquitetura, que estejam mais presentes dentro da obra. Pra gente realmente um prazer estar aqui e ver isso tudo acontecendo. Parabéns, César. Até logo, pessoal. Obrigado. Valeu. Canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.